Oi, gente. Eu me chamo Ana Carolina. Sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E nesse canal a gente vai dar início ao videoaulas semanais, tá? E aí, a primeira videoaula, que é de hoje, nós vamos falar sobre a origem da vida. Bom, a origem da vida na Terra é bastante controversa e até hoje a gente não chega num ponto fixo de dizer foi aquilo e pronto, e acabou-se. Até porque a ciência sempre tem aquele processo de estar se refutando e estar se pesquisando e vendo novas respostas, né? Mas aí, para tentar chegar numa resposta, né, como um processo científico, foi elaborada algumas teorias. E aí a gente vai ver sobre elas. E a primeira delas é a teoria criacionista. Bom, nessa teoria, ela é amparada pela Bíblia e ela diz que um ser superior, no caso Deus, que deu origem a todas as coisas presentes na Terra hoje. A segunda é da geração espontânea ou a biogênese. Nessa, acreditava-se que os seres vivos surgiam a partir de uma matéria bruta de maneira contínua, né? E essa matéria bruta tinha um princípio ativo, e esse princípio ativo era responsável por dar origem a um ser. Né? Essa teoria surgiu com Aristóteles há mais de 2.000 anos atrás. É bom salientar também que ela já foi refutada, como mais na frente a gente vai ver. Mas vocês sabiam que nessa teoria acreditava-se que de uma camisa suja poderia surgir rato. E como era que era feito isso, né? Numa roupa suja, colocava-se trigo, né? E aí, depois de um certo tempo, surgiriam os ratos. E por isso é que acreditava-se que ela surgia de uma matéria bruta, no caso, a roupa. A terceira teoria é a biogênese, que diz que todos os seres vivos são originados de seres vivos pré-existentes, ou seja, que já existiam, né? E foi ela que conseguiu refutar a biogênese que a gente viu agora há pouco. Né? Os defensores dessa biogênese foram esses cientistas que vocês estão vendo aí na tela. E para provar isso, teve alguns experimentos que a gente vai acompanhar agora, passo a passo. Bom, nesse primeiro experimento, né, um dos defensores da biogênese, Francesco Redi, fez um experimento em que consistia de quê? De 3 potes de vidro. Um ele deixou aberto, o outro ele tapou com gaze e o outro ele tapou completamente com uma rolha, certo? E aí, com o passar do tempo, foi observado o quê? No sem tampas, né? Sem vedação, surgiram moscas e larvas dessas moscas. Já no segundo pote, né? Que ele tampou com a gaze, também não deu mosca e não deu as larvas, né? E no terceiro, que foi completamente fechado, também não deu. Mas por que ele criou esse do meio, né? Que é tampado com gás? Porque lembra daquele princípio ativo que a gente viu lá na biogênese? Pronto. Refutaram ele dizendo que ele não deixou o princípio ativo agir. Por isso que ele colocou esse do meio, que no princípio ativo eles consideravam como o oxigênio. Aí ele criou esse do meio, né, que é da gase, porque permitia que passasse o oxigênio para criar esse princípio ativo, para derrubar de uma vez por todas esse princípio da biogênese, né? Para ninguém questioná-lo novamente.
Bom, gente, e aí nesse outro experimento, Pasteur, que também era um defensor da biogênese, né, fez um experimento com um gargalo de vidro, né, com um balão de vidro, com esse gargalo que se chama pescoço de cisne. Nesse experimento, ele colocou um caldo nutritivo e aqueceu. Quando ele aqueceu, ele matou possíveis micro-organismos, né, que estariam presentes. Aí, depois de um ano, né, ele retornou e viu que esse caldo não tinha micro-organismos, foram livres de micro-organismos, mesmo tendo o acesso ao ar, né? Porque esse pescoço de cisne não impede que o ar chegue dentro do frasco. Mas o que é que aconteceu? Quando ele ferveu, algumas gotículas de água ficaram presas nesse gargalo, né? E aí formou uma espécie de filtro para os micro-organismos, né? E depois, o que é que ele fez? Ele quebrou esse gargalo, né? E percebeu que o, o caldo ficou cheio de micro-organismos novamente, comprovando que o ar tinha micro-organismos, ou seja, no ar já tinham seres vivos, né? Que depois, com um experimento, com a criação do microscópio, a gente foi entender melhor isso, mas nesse momento não existia microscópio, né? E agora, nessa outra teoria, né, que é a panspermia cósmica, acreditava-se que os micro-organismos eram trazidos em cometas e meteoros de outros planetas, né? De outros planetas. E aí, uma pergunta surgiu na cabeça das pessoas em relação à teoria da biogênese, que é justamente essa daqui. Se a vida surge de um ser vivo pré-existente, então qual foi o primeiro ser vivo? Né? E aí foi que surgiu essa outra teoria da panspermia cósmica, tentando explicar esse surgimento. E aí a gente vê mais uma teoria, né? Que hoje é a mais aceita, que é a da evolução química, que acreditava-se que as moléculas se agrupavam e iam formando complexos, né? Que esses complexos iam se desenvolvendo e formando a vida. E que as condições físicas e químicas da atmosfera de anos atrás, né, logo quando nosso planeta foi formado, contribuíram para a formação dessas moléculas orgânicas, das primeiras, né, que são chamadas os coacervados. E aí, minha gente, como tudo na ciência é provado, é testado, a gente teve provas também, teve testes, né, tentando provar que essa teoria da evolução química era verdadeira. E como foi? Foi com Miller, né, com o cientista Miller, que fez o experimento, esse seguinte experimento que vocês estão vendo aqui, que ele simulou com esse experimento a atmosfera terrestre dos primórdios, ou seja, bem lá atrás, a partir do momento que a Terra foi criada, né? E aí ele simulou as condições, né? Que era raios e trovões, o vácuo, né? Que a gente não tinha muito oxigênio, os gases que estavam muito presentes naquela atmosfera, que eram o metano, a amônia, a água, o hidrogênio, né? E aí, através desse experimento, finalizou com água contendo aminoácidos, que vocês sabem hoje, né? Que são as moléculas basais para a formação de proteína. Aí vocês podem me perguntar, tá, e aí, mas como surgiu o universo, né? A teoria atualmente mais aceita é que o universo, toda a matéria que compõe o universo estaria comprimida
em uma esfera pequena, que no caso o planeta, né? Que teria explodido. E nessa explosão expandiu a matéria e se formou o universo, né? E essa explosão foi chamada de Big Bang. Só que depois desse Big Bang, né? Toda a matéria que estava presa, acumulada, deu origem ao nosso sistema solar. E aí também tem outra pergunta, tá? Mas e a gente sabe hoje que o nosso organismo é composto por células que formam os tecidos e assim sucessivamente. Mas como surgiu essa primeira célula, né? As primeiras células eram bem primitivas, tinham um funcionamento muito simples, né? Só tinha basicamente a membrana plasmática, o citoplasma e dentro os conteúdos genéticos que são os ácidos nucleicos. E aí, como é que ela evoluiu? A hipótese mais aceita de como essa célula evoluiu para nós, né, que somos eucariontes, que temos células eucariontes, né? E a hipótese mais aceita para isso é a endossimbiose. E como é que é a endossimbiose? Vamos lá ver. Tá, e aí? Mas como era essa teoria da endossimbiose? Essa teoria da endossimbiose afirma que essas membranas plasmáticas se invaginaram e deram origem ao envoltório celular, certo? Primeiramente foi isso. Que a gente sabe que a célula eucarionte se diferencia da procarionte justamente por causa do envoltório celular, certo? E aí, essa foi a primeira coisa. E aí, ela invaginou, essa célula invaginou uma bactéria aeróbica. E dessa bactéria aeróbica foram perdendo as características de bactéria e deu origem à mitocôndria, que é a nossa fonte de energia, né? Que é onde se produz a nossa energia. E aí também, parecido com isso, né? Foi feito na célula vegetal. Também, daí, diferenciando uma célula vegetal de uma célula animal, né? Só que com os plastídeos. E além de invaginar, né, que englobar essa bactéria aeróbica, ela também englobou essa bactéria fotossintética, que deu origem aos plastídeos, que futuramente vão ser os cloroplastos. Certo? E aí também já surge a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. E essa foi a teoria da endossimbiose. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender, certo? Se gostaram, deixem o like de vocês, que vai me ajudar bastante. Também, se surgir alguma dúvida, não se envergonhem e podem deixar aí nos comentários, que eu vou estar tentando responder. E também não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos vídeos e desvendando a biologia comigo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de me seguir, gente, nas minhas redes sociais, porque lá eu posto conteúdo diário e conteúdos diferentes em outros formatos do que aqui no YouTube. Beijo pra vocês.